Pai do Senhor, meus amados irmãos, bom dia a todos. Desculpe a demora, nos desculpe a demora porque estávamos esperando aqui o agir dos drones, né? Nós temos que aguardar, não é, o agir dos drones. Quando os drones nos informam, aí nós vamos para a luta, não é? Nós vamos para a luta. Amém? Bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer o trabalho que Deus nos tem confiado, em nome de Jesus. Bom dia, Paraíba, Paraíba do meu coração, Paraíba, Brasil, grande estado, grande povo, é o povo da Paraíba. Grande igreja, a igreja do Senhor Jesus na Paraíba, independente de denominação, mas a igreja da Paraíba é a igreja forte, a igreja poderosa, graças a Deus. Muito bem. Meus amados irmãos, eu recebi aqui algumas notícias e é necessário que a gente comente o que vem acontecendo ali naquele estado, não é? Naquele estado. O pastor presidente daquela muito amada convenção, ele chamou o pastor da cidade de Esperança, pastor Paulo Sena, e disse: Paulo Sena, prepare a bagagem aí, prepare as coisas aí que você vai embora para Pitbull. Você vai ser pastor de Pitbull. Então, se prepara aí que você vai trocar de campo. Aí vai o homem, desarruma a bagagem dentro de casa, desarruma as coisas, espatifa tudo, certamente joga fora aquilo que ele acha que não deve levar, e é aquela luta para desarmar os móveis, para desarmar as coisas, tirar tudo dos seus devidos lugares. Muito bem. E para a surpresa dele, poucos dias depois, o pastor impostou na cidade de Pitbull o pastor Soares. Pastor Soares. Eu chamo Soares porque tem o meu sobrenome. Pastor Soares, um senhor de 85 anos de idade, que já passou do tempo de ser jubilado, né? 85 anos de idade. Mas dizem que é um pastor casca grossa, não é? De qualquer maneira, ele é um lixa grossa, ele não engole reggae, não engole reggae. Então Deus abençoe a igreja de Pitbull e que o pastor Soares dê certo ali naquela igreja. Dê certo ali naquela igreja. Muito bem. E agora, como é que fica a igreja de Esperança? Pastor Paulo continua, né? Certamente, não sei se os móveis ainda estão desarmados, ou desarrumados, ou encaixotados. O fato é que ele ficou com a cara para cima, esperando a mudança para Pitbull, que não veio. É assim que está trabalhando o Zé Carlos de Lima ultimamente, fazendo dos pastores peteca, entendeu? Fazendo dos pastores peteca. A cidade de Esperança já deu sinal de atenção ao velho Zé Carlos de Lima, dos pastores que eles não aceitam lá. De maneira nenhuma, nós aqui aceitamos alguns pastores que estão andando com o senhor. Zé Carlos de Lima está andando com uma catrevagem muito ruim. Uma catrevagem muito ruim. Então eles foram logo dizendo: aqui nós não aceitamos Isaac Pedro. Para começar, Isaac Pedro aqui, entendeu? É persona não grata na igreja aqui. Não aceitamos Isaac Pedro e Esperança. Não aceitamos o pastor Luiz Décio em Esperança. Não aceitamos aqui o pastor Expedito Morato em Esperança. E aí foram dando a lista, né? Foram dando a lista dos pastores que acompanham o Zé Carlos de Lima e que eles jamais aceitarão ali na cidade de Esperança.
E lá continua o pastor Paulo Sena, sem saber o que fazer. Não sabe se arruma os móveis de novo e a qualquer momento recebe outra ordem para desarrumar, que já é para ir para outra cidade. Então, o presidente da convenção na Paraíba está um Maria vai com as outras. O que eu ouço muito dos pastores é que o que ele fala não se escreve, porque ele de manhã fala uma coisa e à tarde ele fala outra. Ele muda igual o tempo. De repente vem a chuva sem avisar, daqui a pouco vem o vento, daqui a pouco vem o sol. Então ninguém sabe o que é que o pastor Zé Carlos de Lima pensa seriamente na sua cabeça, porque ele está, como fala o músico, ele está volúvel. Ele está volúvel. Ninguém sabe se ele está de bem, se ele está de mal, se ele está de bom humor. Ninguém sabe. O fato é que de uma hora para outra ele espatifa com as coisas da Paraíba. Ele tem desarrumado muito as igrejas da Paraíba com a sua maneira rude de dirigir uma convenção, porque ele sabe que o tempo dele já passou. Ele sabe que o tempo dele já passou. Ele vive manobrado ali por Daniel. Daniel é quem dá as ordens. É Daniel que dá as ordens. Quando Daniel diz não bota esse pastor, automaticamente ele não bota. Quando Daniel diz esse daqui serve, aí ele vai e bota aquele pastor. Então está um pastor manobrado, um pastor que não tem moral mais na Paraíba. Aí no TikTok a gente olha a desmoralização do pastor Zé Carlos de Lima. Eu vi agora mesmo, eu vi e tenho comigo aqui o TikTok de um camarada que viu ele lá na reunião, né, da Convenção Geral agora no mês de abril, dizendo, esse velho vai para o inferno. Esse velho vai para o inferno. Um camarada falando. Eu mesmo não posso falar isso, porque Deus não me deu essa autoridade de dizer quem vai para o céu nem quem vai para o inferno. Mas está sendo motivo de chacota Zé Carlos de Lima nas redes sociais. Nas redes sociais é motivo de chacota, de gozação, não é? De gozação, de mangação, como diz o Tabaréu. Está desse jeito. E o que ele fala não se escreve. Se ele chegar na sua igreja e falar alguma coisa, não tome aquilo por verdadeiro, porque ele muda no caminho que de volta, ele já está mudando de ideia. Entendeu? Então, está lá Paulo Sena com as suas bagagens tudo desarrumadas e Pitbull já está com um novo pastor e que Deus abençoe a cidade de Pitbull. E Paulo Sena bote a sua barba de molho, porque ninguém sabe o que é que está rolando por trás dos bastidores, tá bom? Ninguém sabe o que é que está rolando. Muito bem. Agora, meus amados irmãos, nós vamos para a cidade de Remígio. Cidade de Remígio. Pastor Francisco na cidade de Remígio. Me parece que o pastor Francisco está naquela igreja, à frente daquele trabalho, se eu não estou enganado, há uns 8 meses. Ele estava no estaleiro, lá em João Pessoa, sem ter igreja para onde ir, porque ninguém queria ele em igreja nenhuma. Ninguém queria Francisco em igreja nenhuma, porque dizem que é muito valentão, é muito bruto, é aquele camarada, está compreendendo, iracundo, tudo com ele é na vingança. E o pessoal já se assombraram com esse tipo Isaac Pedro. Isaac Pedro diz que tem até pistola para andar armado, comprou de uma vez 4 pistolas. Então, tá uma cidade que os pastores a qualquer momento vão mandar todos armados com a .40 para começarem a se matar, no púlpito das igrejas. E o pastor Francisco estava ali na cidade de João Pessoa, no estaleiro. Muito bem. Houve uma certa pressa do pastor presidente em colocá-lo no campo. Houve uma certa pressa, agoniado ali, para botar ele no campo. E arranjaram ali a cidade de Remígio. Mas pasmem, meus irmãos, pasmem.
tenho recebido ligações, né? Tenho recebido ligações da cidade de Remígio, tenho recebido ligações que o povo não quer mais Francisco de maneira nenhuma na cidade de Remígio. Já vomitaram. Pastor Francisco, toma vergonha, meu irmão. Toma vergonha, o senhor já está um homem de certa idade. Deixe de ficar puxando o saco de Zé Carlos de Lima, puxando o saco de Daniel para cima e para baixo. Deixa desse mau costume e vá cuidar da sua igreja, mas você já está vomitado da cidade de Remígio. O povo quer lhe ver pelas costas. Estou recebendo ligações de lá que o povo quer lhe ver por as costas. Recebi apenas uma pessoa, uma irmã que ligou para mim, dizendo que o senhor está bom aí. Uma irmã só, uma. O resto é só pau na sua cabeça. Só pau na sua cabeça. Então, tome vergonha, entendeu? Você vai sair daí agora, ninguém sabe para onde, porque o povo vai lhe botar para fora. O povo de Remígio, Francisco, vai lhe botar para fora daí e a sua situação será pior do que a primeira situação sua. Quem sabe você não vai para o estaleiro de novo, lá para o centro de recuperação, como eles dizem aí, para o campo de concentração lá em João Pessoa. Quem sabe você não vai. Então tome cuidado para você não pagar caro. Muito bem. Agora, em se tratando da cidade de Alagoa Grande. Cidade de Alagoa Grande, o pastor Zé Carlos de Lima está fazendo de tudo para botar na igreja mãe o pastor Isaac Pedro. Vocês imaginem, a igreja mãe é a igreja mãe das outras igrejas. O evangelho na Paraíba entrou pela cidade de Alagoa Grande, é lá que está o sítio Vertente, né? A história da Assembleia de Deus começa na cidade de Alagoa Grande, onde Zé Carlos de Lima também foi pastor. Então, estão querendo botar Isaac Pedro na cidade de Alagoa Grande. Já o pastor presidente tentou ludibriar os obreiros daquela cidade para que eles aceitem, não é? O pastor Isaac Pedro. Mas eu tenho umas informações aqui contrárias. Me falaram aqui, eu tenho uns drones, entendeu? Lá na diretoria, e meus drones não me deixam falar mentira. Quando eu falo alguma coisa que às vezes não é verídico, é porque não vem a informação da diretoria da igreja. São apenas informações que eu recebo extraoficial. E às vezes a gente fala coisas que não é verdade. Mas os drones ali da diretoria me informaram que lá na cidade de Alagoa Grande tem um homem. Não estou dizendo que só tenha esse homem. Lá tem vários homens no ministério, dentro da igreja, várias mulheres de Deus. Mas lá tem um homem que esse homem diz que é especial. Esse camarada, como diz aqui na Bahia, é o cara. É o cara. Ele não é presbítero, não é evangelista, não é pastor, nada. Ele é apenas auxiliar. Ele é apenas auxiliar. O nome dele é Davi Bronzeado. Davi Bronzeado. Botaram o nome dele de Davi Bronzeado. E esse camarada é o homem que manda na Paraíba, na região de Alagoa Grande. Davi Bronzeado é o cara. E os drones lá na convenção, lá na diretoria, me falaram que Davi Bronzeado, por ser um homem de caráter, um camarada de uma vida bem-sucedida, graças a Deus, sujeito direito, um exemplo de crente na cidade de Alagoa Grande. E esse camarada é uma espécie de líder, ali na Alagoa Grande. E ele já falou abertamente: nós não aceitamos em Alagoa Grande essa catrevagem ruim que anda com Zé Carlos de Lima, principalmente Isaac Pedro. Isaac Pedro pode tirar o cavalinho dele da chuva, que aqui na cidade de Alagoa Grande
nós não aceitamos ele nem entrar pela porta, quanto mais pastorear a igreja de Alagoa Grande. E eu aqui quero prestar minha homenagem, não é? E dar os meus parabéns ao grande homem, ao grande auxiliar da igreja, o irmão Davi Bronzeado. Eu quero dizer para o senhor que o senhor se torna um exemplo dentro dessa igreja de Alagoa Grande. E tomara que os obreiros dessa cidade tomem o senhor como exemplo e sigam as suas pisadas, porque me disseram, Davi Bronzeado é um homem inteirado, é homem até o rastro, é homem com H maiúsculo. E ele não aceita qualquer obreiro. Esses obreiros tipo Luiz Décio, tipo Isaac Pedro, tipo Expedito Morato, esses camaradas, pode se esquecer, pode, tipo Samuel Mota. Faltou Samuel Mota, que anda aí também perturbando até a igreja de Pitbull. Sabia que ele tem um grupo dentro da igreja de Pitbull? E ele já está perturbando a igreja de Pitbull. Pastor Soares, segura as rédeas aí, porque esse Samuel Mota tem um grupinho aí dentro. Ele tem aí 1 ou 2 evangelistas aí que faz o que ele quer. Faz o que ele quer. Então, tome a direção, segure, pastor Soares, as rédeas da igreja aí de Pitbull, porque o Samuel Mota gosta de piruar aí dentro da igreja de Pitbull. Então, esses pastores que eu citei o nome, lá na cidade de Alagoa Grande, nesses lugares como Esperança, nem adianta se sacudir, porque não serão recebidos em nenhuma dessas igrejas. Eu fico alegre quando eu sei, quando me informam aqui que tem um homem de Deus numa igreja. Tem vários, né? Temos vários homens de Deus nas igrejas, principalmente na igreja de Alagoa Grande. Tem muitos irmãos que consideram até o pastor José Carlos de Lima, porque foi pastor de lá, mas que não se dobram, não aceitam catrevagem ruim, coisa ruim, pombo sujo lá, não aceita. Mas diz que o exemplo de obreiro lá, o exemplo de homem, de crente, de homem de verdade, dentro da igreja de Alagoa Grande, chama-se Davi Bronzeado. E aí eu tenho um amigo na diretoria que disse, pastor Antônio, nós temos lá um obreiro chamado Davi Bronzeado, que é o homem que manda dentro daquela igreja lá. Não que eles mandem por imposição, nada disso. É porque é um homem de muito caráter, um homem de muita vergonha na cara, um homem de verdade. E as pessoas lá têm medo, não é? Tem medo de ir de encontro às palavras dele ou à posição dele, porque ele só pensa no bem para a igreja de Alagoa Grande. Parabéns, Davi Bronzeado. Que apareça muitos Davis bronzeados dentro das igrejas da Paraíba. É um prazer para vocês. E qualquer coisa aí, meus irmãos, na cidade de Alagoa Grande, qualquer novidade, qualquer coisa, vocês liguem para mim. Meu telefone é muito fácil, 75 99814 0843. 75 99814 0843. Davi Bronzeado, forte abraço, em nome de Jesus. Zele da Igreja de Deus, zele da Igreja de Deus, que tudo que nós fazemos para o Senhor Jesus tem uma recompensa. Que Deus abençoe a todos vocês aí na Paraíba. Fiquei tão alegre em saber que tem homens de Deus ainda nas cidades. Às vezes não são olhados para ser pastor, não consagram a presbítero, não consagram a evangelista, deixam até de lado. Mas isso aí não importa não. O importante é ter o seu nome, Davi Bronzeado, escrito lá no livro da vida e saber que você é uma espécie de zelote. Você é uma espécie de zelote dentro da igreja de Alagoa Grande. É um prazer muito grande falar em seu nome e que Deus abençoe as igrejas da Paraíba, que Deus abençoe Zé Carlos de Lima, que Deus abençoe a convenção, que Deus abençoe essa diretoria, que Deus abençoe meu drone ali dentro daquela diretoria, lhe dê muitos anos de vida, muita saúde, deixe eles investigar
quem são os informantes, que eles vão saber neste instante. Forte abraço a todos. Em nome de Jesus, o programa, esse canal é desbloqueado. Não dá pipoca a banguela, nem tem medo do que me possa fazer o homem. Deus abençoe o ciclo de oração das igrejas da Paraíba e fui em nome de Jesus. Um abraço.